Oi, voltei. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, já manda para todos os seus amigos, me segue aí nas redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo, tá? E eu já vou deixar um aviso que se você for um pouquinho paranoico, talvez esse vídeo não seja muito pra ti, tá? Porque o caso é um pouco peculiar. O caso de hoje é o caso Enthroned ou Enésimas Salas. Então, calma que eu vou explicar. Em uma manhã de domingo, o jornalista do The Hankyoreh, um jornal bem famoso lá da Coreia do Sul, ele recebeu uma dica em um e-mail que o assunto estava escrito relatos de conteúdo ilícito infantil vendidos no Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo de mensagens muito parecido com o WhatsApp, tá? Só que a diferença é que o Telegram tem uma criptografia muito gigante, tá? Às vezes até um pouco assustadora, que permite basicamente que os usuários criem grupos fechados que só são acessíveis através de links. Então você deveria ser convidado para o grupo e tudo que está nesse grupo ele permanece anônimo, ou seja, BOs. E agora voltando para o caso. Bom, segundo o e-mail que o Kim Wan recebeu, o informante alegava que um estudante de ensino médio estaria vendendo conteúdo ilícito, tá, de crianças em um grupo do Telegram com mais ou menos uns 9.000 membros. Nesse e-mail também continha o endereço de IP e localização de alguns usuários. E no próximo dia, eventualmente, o principal suspeito, né, que foi descrito no e-mail, ele foi preso. Então aparentemente seria um caso que tinha sido solucionado e estaria finalizado. Entretanto, contudo e todavia, Matheus, cada vez mais e-mails chegavam à caixa postal do Kim Wan, e em todos esses e-mails citavam o mesmo nome, que era Baxa. Segundo esses e-mails, era o Baxa o responsável por estar produzindo aquele tipo de conteúdo. E aí, em novembro de 2019, então, o The Hankyoreh monta uma força-tarefa constituída pelo Kim Wan e por uma outra jornalista, né, uma mulher chamada Yo Seo. Provavelmente eu falei o nome dela bem errado, mas enfim. Uma coisa que assustou muito os jornalistas, né, foram que quando um vídeo era divulgado, ele também era divulgado o endereço da vítima, tá? Então eles pegavam uma foto assim, apontando o dedo e falavam assim, ó, ela mora ali, e mostravam a casa da vítima. Todas as vítimas eram mulheres, tá? E muitas delas eram menores de idade. No dia 11 de novembro de 2019, os jornalistas então conseguem entrar em um desses grupos do Baxa, tá? E aí, posteriormente, o Kim Wan recebe um e-mail de um tal de Joker que queria marcar um encontro com ele porque ele queria relatar algumas coisas. Eles marcaram um encontro com o Joker em Daejeon, que era para ser em um café, pelo que eu entendi, tá? E o Joker falou pra eles que ele conhecia uma menina que era vítima do Baxa, tá? Que ela ligou pra eles chorando, explicando a situação, e que foi a partir daí que ele entrou no grupo do Baxa para ficar monitorando e posteriormente informar tudo. Tá, Matheus, mas como que o Baxa atraía essas vítimas? O Baxa atraía essas meninas, né, através de oportunidades de trabalho. Então, inicialmente, ele pedia fotos do rosto das meninas, tá? E depois confirmação de identidade, o que é muito normal, e as pessoas não questionavam, né? E após ele conseguir os dados, então começavam as chantagens. Ele alegava que ele era booker, eu não entendi direito o que é, mas pelo jeito é alguma coisa que você pode trabalhar de casa, enfim. E aí, segundo o diretor do Spotlight, que é um programa da SBS lá na Coreia, que também quis entrar em contato com o Baxa, né? Ele disse que as vítimas, elas tinham que completar certas espécies de missões, tá? Então, tipo, vai no banheiro público, grava você lambendo a privada, por exemplo. Coisas desse tipo, tá? O diretor do Spotlight chamava Chung Kwang-il,
E também, segundo ele, o Baxa, ele falava que era para as meninas mandarem vídeos fazendo essas coisas e ele não iria divulgar as outras coisas delas para a família e pais e mães, enfim, porque vocês sabem que a cultura da Coreia é muito diferente, né, do que do Brasil, por exemplo, que vamos convenhar que hoje em dia se vazar uma foto de qualquer pessoa, sei lá, de cueca, de sutiã, calcinha, aqui no Brasil para muita gente não é nada demais. Para mim mesmo é uma coisa assim, nada demais, não tem problema nenhum. Mas lá na Coreia é uma coisa que é tipo, meu Deus do céu. E aí, durante as investigações dos jornalistas ali e tal, né, que vocês podem ver que eram os dois jornais, né, o The Hankyoreh, que era um jornal impresso, é um jornal impresso, e o Spotlight, que é um programa da SBS, tá? Eles estavam investigando e eles percebem que já havia uma matéria publicada algum tempo atrás por duas estudantes. Essa reportagem ela foi feita por adolescentes, né, por duas adolescentes aspirantes a jornalistas para um concurso de jornalismo. E nela elas falavam das ENF Rules, ou em tradução mais ou menos como enésimas salas. Nós vamos chamar essa dupla de Teen Flame, que é assim que o documentário chama elas, tá? Então, vamos chamá-las apenas de Teen Flame. Tá, mas como que essas meninas chegaram até as enésimas salas? Calma que eu vou explicar. Quando o Teen Flame foi convidado para participar desse concurso de jornalismo, eles queriam trazer ali uma reportagem sobre vídeos de pessoas que eram gravadas ilegalmente, né? Então elas começam a pesquisar ali no Google mesmo, tá? E após uns 10 minutos de busca, elas chegam em um site chamado AV Snoop. Isso aconteceu por volta de julho de 2019, tá? Ou seja, galera, esse caso é muito recente, tipo, é caso de pandemia. E antes da gente continuar, a gente só vai contextualizar uma coisa. As Enf Rooms, como vocês podem ver, no plural, né, enésimas salas, eram grupos enumerados de 1 a 8, tá? Onde rolava essa distribuição de material ilegal. Agora, voltando, quando o Teen Flame achou esse site, a Snoop, eles entraram, né? E viram que o proprietário chamava Watchman. E nesse site, o proprietário estava listando as vítimas da sala 1 até a 8 com seus nomes completos, seus endereços, as escolas que elas estudavam, tá? E suas idades. Ou seja, vários detalhes das vítimas, inclusive até a turma que elas estudavam, por exemplo, 1C, 2C, etc. Tá, então tudo isso era gerenciado pelo Baxa, é mais ou menos isso? Aí que tá, e o que eu vi umas confusões na internet, tá? As Nth Rooms, as enésimas salas, elas não pertenciam ao Baxa. O Baxa tinha grupos dele também, tá? Mas as enésimas salas pertenciam a uma outra pessoa chamada God God. Nas enésimas salas, as vítimas eram obrigadas a escrever em seu corpo escravas do God God. E nas salas do Baxa, né, nos grupos do Baxa, elas eram obrigadas a escrever escrava do Baxa. Então, assim, eram grupos diferentes, tá? Que vendiam mais ou menos o mesmo tipo de conteúdo. E essas marcas da Águas eram que identificava cada grupo e a cada criador de conteúdo, vamos dizer assim. Tá, Matheus, mas então como é que o God God atraía as vítimas? Bom, o God God, ele era um pouco mais ardiloso, eu acho, assim, né, vamos dizer. Porque no Twitter, através do Twitter, ele mandava uma mensagem para a potencial vítima, falando assim, suas fotos e vídeos íntimos vazaram, clique no link para conferir. E aí, as vítimas respondiam, como assim, você está brincando e tal, é impossível, né? E ele mandava uma mensagem tipo assim, eu estou realmente falando sério porque eu me preocupo com você, clique no link. E aí, a partir do momento que a vítima clicava no link, ele roubava todos os dados delas e aí começava as chantagens. E nesse ponto, eu acho que a gente vê novamente a diferença cultural, né, entre os países, até porque aqui no Brasil, por exemplo, no Brasil o Twitter é uma rede social, eu acho que onde a maioria das pessoas que tem Twitter já postou alguma foto sensual ou desse tipo, né? E é uma coisa assim super normal
pra nós. Eu acho super normal, pelo menos. E ele chantageava elas, né? O God chantageava as vítimas deles basicamente no mesmo jeito do Bax ali, que era tipo, se tu cooperar, eu não vou divulgar teus dados, não vou vazar tuas fotos. Então, assim, era uma base de chantagem. E lembrando a vocês que essa investigação aí das enésimas salas, né, do God e tal, aconteceu por causa de duas adolescentes. Tipo, elas investigaram tudo essa primeira parte sozinha, tá? E obviamente o Team Flame, eles denunciaram para a delegacia, tá? E os policiais sugeriram a elas criarem um grupo no Telegram, onde eles podiam ficar partilhando informações, o Team Flame com os policiais, no caso. Então, só reforçando, tá? Enfruns, Enésimas Salas, God e Grupo do Baxa, tá? Grupos do Baxa. Então, por que eu tô reforçando isso? Bom, porque nas Enfruns do God, em um dos grupos que o Team Flame estava, né? Entrou um usuário chamado Rabbit. E o Rabbit, ele se tornou moderador de um dos grupos, assim, muito rápido. E aí, tipo, o Rabbit, ele parecia um pateta no grupo, tá? Segundo as próprias meninas do Team Flame. Porque ele conversava, assim, dando muitas informações pessoais dele no grupo. Inclusive, o Rabbit chegou a marcar um encontro com os membros do grupo num Starbucks perto de uma estação, tá? Só que ninguém apareceu e... Enfim, depois disso ele mandou uma mensagem, tipo, chateado ali, porque ninguém foi. E ele era bem pateta mesmo, tá? O Rabbit chegou a compartilhar dados de um exame dele, tá? E aí as meninas do Team Flame pediram pra ele quando que ele teria outro exame, né? Porque teria que ter retorno. E ele falou, né, o local e a data, né, também. E aí o Rabbit foi preso. O Rabbit foi preso no dia 7 de agosto de 2019, tá? Então, assim, durante esse período a investigação era conduzida somente pelas adolescentes, o Team Flame, e pela polícia. Depois da prisão do Rabbit, o God mandou uma mensagem falando que ele não podia ficar mais no celular, que a mãe dele mandou ele estudar e focar na faculdade. E aí ele desliga, né, e fica 11 meses inativo. Então, tipo, o God nas enésimas salas, né, nas Nth Rooms, ele era venerado, assim, como um deus, sabe? As pessoas queriam saber quem que ele era, e as pessoas, algumas achavam que ele tinha ido longe demais, outras não. Então, assim, de qualquer forma, ele era o cara, assim, top das galáxias, sabe? E aí, em novembro ali de 2019, tá? Foi publicada a matéria do The Rankiore, que é dossiê das Enfruns, que eles juntaram as próprias investigações deles, né? E também eles pegaram as investigações das meninas ali do Team Flame. E nisso, eles publicaram a matéria, ela foi capa do jornal, tá? Ela estampou a primeira capa, mas as pessoas simplesmente ignoraram isso, porque para elas era tipo uma coisa a mais só e vida que segue. Nos grupos, os jornalistas eram ridicularizados, então tava todo mundo zombando deles, tá? E aí, o Baxa, em um dos grupos, mandou a seguinte: vítima do Derranquioré. Que basicamente falava que se o Derranquioré não parasse de perseguir o Baxa, né? Uma das meninas ia cometer alguma coisa terrível a ela mesma. E aí, em janeiro de 2020, o Baxa entra em contato com o diretor do Spotlight, o Chang Eun-ju, tá? E ele disse que tinha uma agência de detetives particulares, ele falou várias coisas, né? Que ele tinha uma gangue no exterior. O Baxa também falou que ele fazia outros crimes. Enfim, ele falou várias coisas pro âncora, tá? E o Baxa foi tão audacioso que ele chegou a mandar um print da conta dele em Bitcoin. E o Baxa disse a seguinte, que se o programa do Spotlight fosse ao ar falando, né, sobre as salas e tal, uma vítima ia se jogar de um prédio da SBS. O programa do Spotlight foi ao ar no dia 17 de janeiro, tá? E aí veio, então, nos grupos, um vídeo de uma vítima falando que ia, né? E aí foi publicado a idade, o endereço da vítima, tá?
a profissão dela. E nisso, as pessoas conseguiram localizar essa mulher, né? Que, inclusive, tranquilizou a âncora, falou que, de qualquer forma, o vídeo ia ser vazado, né? Independente se aconteceria a matéria mesmo, o programa ir ao ar ou não. A polícia conseguiu identificar quem era essa vítima, tá? Que ia se, né? Porque essa que foi divulgada a profissão e tudo, ela não ia cometer SUI, ela só teve seus dados divulgados, tá? Eu acho que não ficou bem claro isso quando eu falei antes, mas então essa que ia cometer o SUI, ela era uma outra. E aí os policiais conseguiram descobrir quem ela era através de muita investigação. Eles conseguiram falar com os pais dela e com a vítima, né? E tranquilizar todo mundo ali da situação. Depois o Baxa se acalmou nos grupos e ele começou a mandar outras formas de pagamento via criptomoeda, né? Tanto que mandava até em Ethereum. Mas realmente o pessoal do grupo tava começando a ficar preocupado, muita gente saiu, e a partir do momento que tu sai do grupo ali, tipo, é tudo deletado, sabe? Então, o Baxa falou, não, se acalmem e tal. Mas a polícia, né, a partir do momento que eles chegaram na Bitcoin, eles conseguiram rastrear basicamente tudo. E eles descobriram que o Baxa mandava um aluno do nono ano para sacar o dinheiro nos caixas, tá? E deixar os pacotes em locais aleatórios. Os policiais também descobriram que o Baxa estava envolvido em golpes por telefone, tá? Através de uma ID que ele também usava nos grupos, né? Era uma das IDs dele, que era a ID @K8Gozi. E com isso, né, com essa ID, eles conseguiram descobrir outras coisas que levaram eles a dois mensageiros chamados Kim e Lee, que na época o Kim e o Lee já estavam detidos por outros crimes e eles falavam realmente que eles faziam as coisas que faziam porque eles eram chantageados pelo Sr. Bach. Com isso, eles chegaram em outro suspeito, que seria o braço direito do Baxa, que é o Buda, que na época ele também estava sob custódia por perseguir uma menor de idade. E eles também descobriram que os pagamentos, os sacos, né, eram deixados em hidrantes de prédios. Então eles vigiaram vários prédios por mais ou menos um mês. E aí eles viram, né, que uma menina sempre ia, pegava o pacote ali em um dos prédios, e ela pegava esse pacote que tinha o dinheiro e se encontrava com um homem. E esse homem depois tinha duas possibilidades. Ou ele era o Baxa, ou ele era uma terceira pessoa, já que o Baxa havia dito uma vez que ele não morava na Coreia, né, que ele era de fora. Então os policiais seguem esse homem, que se encontra com um terceiro homem, e ao invés desse segundo homem entregar o dinheiro para esse terceiro, o terceiro entrega o dinheiro para esse segundo. Então, só podia que o segundo homem era o Baxa. E voilá, eles prendem o Baxa, tá? Num dia que ele estava, acredite ou não, aprendendo a andar de bicicleta com o pai dele. O homem por trás do codinome Baxa se chamava Cho Jo-bin, tá? Ele foi condenado a 42 anos de prisão, indiciado por 14 crimes, tá? Entre o período de 2018 e 2020. Após a prisão do Baxa, então o dono das enésimas salas, né, das Nth Rooms, o God, ele fica ativo novamente. E essa atividade dele repentina, acredita-se que foi porque o Baxa disse que o God produzia conteúdo de baixa qualidade. Um grupo de hackers chamado Red Team entra em contato com o pessoal da Spotlight e fala que eles estão rastreando o God, eles já podiam dar algumas informações para eles, e havia um boato de que o God queria se encontrar com o diretor da Spotlight, o Jung. E aí, meus amigos, agora vem uma ironia muito perspicaz, tá? Que eu achei ótima, porque vocês lembram que o God, diferente do Baxa, ele mandava links, né, para conseguir os dados da vítima, né? Então, o Red Team, eles entram em contato com o God, fingindo que eram alguns dos seus seguidores ali, e eles falam, o diretor está reunindo informações sobre você nesse link, e manda o link para ele.
E papum, o God clica nesse link, tem seus dados roubados, né? E dentro de seus dados mostrava até o aparelho que ele estava usando no momento, sabe? O ID, o IP dele, mostrava também o endereço, tudo, mostrava tudo nesses dados roubados dele. E aí, as investigações, né? Os policiais descobrem que o pai do God tinha um ferro velho, e era assim que ele conseguia vários celulares novos, né? E, bom, uma coisa que eu não mencionei é que uma vez um print de captura da tela do God tinha sido vazado, né? Em um desses grupos. E daí os policiais começaram a pegar esse print que já estava salvo, analisar os aplicativos mais incomuns que eram usados na Coreia, né? Incluindo um dos aplicativos era de encontros LGBT. E aí eles no ferro velho ali do pai do God, eles encontram vários celulares, eles pegam os celulares e começam a analisar um por um, até que eles encontram um celular com a tela de início semelhante com aquela da tela do print que eles tinham, né? E aí foi uma evidência realmente para prender o God. E o homem que usava o codinome de God foi revelado ao mundo como Moon Yoon-wook. Eu não sei falar esses nomes coreanos, né? Mas na época ele tinha 24 anos de idade. Ele foi preso em maio de 2020. E o God foi condenado a 34 anos de prisão e depois de solto ele terá de usar por mais 30 anos uma tornozeleira eletrônica. E é isso, gente. Esse caso é, tipo, muito bizarro, tá? Porque o Telegram, acho que a maioria das pessoas aqui conhece. Já usou, né? E lá realmente é uma dark web, assim, acessível, tá? Então, a criptografia do sistema ali é muito avançada, tipo, muito mesmo. Tanto que eu já acabei caindo em grupos muito parecidos com as Rooms, tá? E eu denunciei, juntei provas, denunciei tudo e não aconteceu nada. É isso. Então, eu deletei tudo, o Telegram, tudo mesmo, porque eu falei assim, cara, não dá. Eu já tive meus dados roubados também, tipo, o jornalista ali, né, eles estavam divulgando meus dados. E isso tudo aconteceu esse ano ainda, tá? Então é muito recente, então tomem muito cuidado com o Telegram, tá? E é isso, se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha com seus amigos. Eu acho que esse vídeo é muito importante ser compartilhado, esse caso precisa ser mais visto, tá? E é isso, segue eu nas redes sociais, tá aí embaixo. E até a próxima semana. Tchau!